Tudo bom? Estamos aqui começando mais um programa Papo do Bem. Hoje, pela primeira vez, nós estamos recebendo o nosso vice-presidente Rafael Severo. Boa E é uma tarde. honra estar com você aqui, Rafael. Obrigado. Hoje a gente está recebendo o Anderson. O Anderson é um parceiro nosso. Ele também é apoiador da ONG, patrocinador. E amigo do Rafael. Conta um pouco do Anderson, Rafael, antes da gente chamar ele. O Anderson, na verdade, a gente tem uma história legal porque eu conheci ele através do meu pai, né, Anderson? Sim. Meu pai já trabalhava com você, vendia as coisas É, para você como representante comercial e aí a gente começou. Depois passou para que eu pudesse cuidar e a gente se tornou aí bons amigos, né? é isso mesmo. Obrigado por estar aqui, Anderson. Obrigado a vocês pelo convite. Uma boa tarde a todos aí. Pode falar olhando pra lá, Anderson. Sem É, vergonha, não precisa ter vergonha. Eu vou pegar o link aqui, que eu tô pegando o link para passar pro pessoal, pros amigos do Anderson ver aí o... Legal. É isso. E fala um pouquinho, Anderson, um pouquinho de você, casado. Sou Anderson, sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, o Pedro e a Júlia. Trabalho na Seiko, na Culturarte, na Blue, em 3 empresas aí, né? Legal. Trabalha bastante. E é isso daí. Não tem... Casado com a Tassiane. Com a Tassiane. Senão em casa recebe bronca, né? A gente sabe Exatamente, disso. Sem falar da Tassiane, recebo bronca, né? Não tem E jeito. você começou a empreender faz quanto tempo, Anderson? Desde quando, na verdade? Mais ou menos desde 2002, mais ou menos, né? Que eu abri a primeira empresa, né? Que é a Seiko, que eu tenho até hoje, né? Perfeito. E lá eu comecei, né? Numa portinha, comercializando compra e venda de cartuchos. Aí, ao tempo, foi entrando manutenção, venda de toner, e assim, manutenção de computador, impressora, celular. Na parte de locação, que é o nosso forte hoje, que é o serviço de outsourcing. Nós temos mais ou menos aí, pelo Brasil, umas 300 impressoras locadas. E aí, é mais ou menos isso, né? A Seiko é uma empresa que vende também produtos de informática, né? E é isso daí. O Anderson, ele... Ó, o link já tá aí, viu, Anderson? Se você quiser Legal. compartilhar com as Vou pessoas, compartilhar sim. a gente Vamos vai lá. começar a compartilhar. O Anderson, ele foi nos apresentado através do Rafael, que quando a gente tava na ação de Natal, né? São de Natal. Isso, A gente estava procurando Foi fazer uma ação de visita. Natal, e a gente se conheceu, batemos um papo. E aí a gente tá tentando fechar aquelas parcerias do poder privado Sim. para o terceiro setor. Que a gente consiga crescer junto. E então a gente trouxe o Anderson aqui para conhecer a vida dele e tudo. E a gente queria saber, Anderson, se você, além do Amigos do Bairro, se você presta algum serviço social, se você Sim. já realizava. Sim, eu presto, hoje em dia não tão presente devido à pandemia que teve, né? Mas voluntário dos Amigos do Bem, que é uma ONG muito grande, muito responsável. E assim, participava na parte de arrecadação, de levar os mantimentos até a central, então, com muita responsabilidade, muito cuidado, que é algo importantíssimo, né? O que nós pegamos, temos que entregar lá, né? Como que é esse trabalho, Anderson? O que na realidade você faz como voluntário do Amigos do Bem? Então, na verdade, assim, pegamos o caminhão, vamos até o mercado, o meu sogro, o meu cunhado, Os voluntários. que é o Carlos e o Fábio, e aí nós vamos até lá, pegamos o mantimento que já está separado, porque tem todo aquele trabalho de fazer o pedido no caixa, de separar, de fazer a contagem, tudo. Então nós pegamos, enchemos o caminhão e levamos até a central. Então fazemos 3 mercados, né, que são inúmeros mercados, né? Então Nossa. assim, na época que estava bem forte, assim, nós chegamos a carregar 12 toneladas, 15 toneladas em 3 pessoas. 3 pessoas. 3 pessoas. Em um dia. Em um dia, na verdade, das 14, 15 horas até a hora que acaba, meia-noite, 1 hora. Então, assim, todo esse trabalho leva até a central separa, que vai até o Nordeste, todo esse mantimento, que é uma... São muitas famílias. Hoje eu não vou saber exatamente quantas famílias no Nordeste depende dos Amigos do Bem, mas são muitas famílias.
Mas todo esse trabalho aí que nós fazemos, com muita responsabilidade, muito cuidado também. Como que você conheceu o projeto social? Ele foi até você ou você... Na até verdade, quando eu conheci a minha esposa, começamos a namorar, todos os pais delas frequentavam o Perseverança. E aí do Perseverança, conheci o Amigos do Bem, né? Então aí começou a fazer esse projeto, e uma vez, e outra, e depois, e sempre, né? fazendo? Isso. E como que é conciliar o trabalho com o projeto social, um projeto social? Você acha muito complicado, leva muito tempo? Não, no caso não, porque assim, eu participo uma vez por mês em cada arrecadação que tínhamos, né? Então, assim, não atrapalhava em nada. Pelo contrário, assim, ajuda demais. A gente pensa que está ajudando, mas na verdade a gente está sendo muito mais sendo ajudado, né? E você colocou isso já pro seu filho também, Sim, pro Pedro, né? Você já exatamente. passou para O ele. Pedro e meu afilhado, o Lorenzo, eles são voluntários, mas são voluntários, um tem 8 e o outro tem 7, mas eles trabalham realmente, sabe? Eles vão, eles se preocupam, se dedicam, ajudam na fila. Então, assim, dentro das possibilidades deles, eles são muito prestativos. E eles fazem questão de, assim, eles não perdem uma arrecadação. Isso é muito importante a gente falar para as pessoas, porque o que nós ensinamos para os nossos filhos Sim. é o que fica. Então, ele está ensinando, ele é um pai que vai no projeto social, trabalha no projeto social, e já é um espelho para o filho dele. É isso que a gente quer Com certeza. criar essa rotina. Exatamente. Com certeza. E Anderson, fala um pouquinho pra gente, um pouquinho do que você acha que é importante, o setor privado, né? Sim. Você como empresário, o que o setor privado pode fazer para ajudar projetos sociais e o quanto até que o setor privado consegue chegar a projetos sociais sem impasse de governo, sem tanta burocracia. O que você acredita hoje que pode ser feito? Então, assim, eu acredito que todas as empresas deveriam ajudar de uma forma, né? Às vezes não tanto, às vezes umas não têm a grana para investir, mas o tempo, se tornar solidário, desde receber um mantimento, uma roupa, o que seja, sei lá, e poder passar isso para frente. Então, assim, hoje em dia, se for depender do governo, nosso governo tem inúmeras responsabilidades. Então, assim, às vezes eles têm tudo isso, mas não chega até onde tem que chegar. Então, assim, eu acho que o importante é nós ajudarmos e se dedicar. Eu acho que deveria ser dever e obrigação das empresas se preocuparem com isso. E também dar a chance, né, de trazer dessas ONGs pessoas para dentro das empresas, né? Prepará-los, dar chance, fazer crescer, profissionalizar os mesmos, né? Mas hoje, infelizmente, isso se torna muito burocrático, né? Por exemplo, que a gente estava até conversando, né? O quanto é difícil você colocar um jovem aprendiz, que é um projeto que a gente pode dizer que tem uma parte social, porque você está dando oportunidade para o jovem, né? A entrar numa empresa. E você estava me explicando que isso é muito burocrático, né? Para nós que somos pequenos, sim. Geralmente, jovem aprendiz para a empresa que tem, eu não vou saber falar em números, certo? A quantidade de funcionários, mas assim, tem que ter mais de 30, 50 funcionários para dar essa chance para o jovem aprendiz. Inúmeras vezes recebemos muitos currículos, de verdade mesmo, bastante. E eles querem trabalhar jovem aprendiz, mas assim, trava a gente. Limita muito, às vezes você contratar uma pessoa por causa da idade, ou por causa até mesmo do salário. Como que hoje em dia não dá para você pagar um salário, por exemplo, de uma atendente para um jovem aprendiz que vai ser atendente. Então, assim, você tem que ensinar ele, trazer toda essa... o trabalho para ele, ensinar ele a trabalhar. Então, isso obviamente gera um tempo a mais da empresa. Então, obviamente, pagar um valor um pouco mais baixo, mas tê-lo para poder trazer ele para dentro da empresa. Mas isso se torna muito difícil, muito mesmo. Eu vou explicar um pouco do nosso projeto chamado Primeiro Emprego. E a gente queria saber, você como empresário, um empresário de bairro, bem-sucedido, que se faz sentido. O que nós vemos hoje? Hoje nós vemos jovens numa faixa social largados por alguns motivos que não todos conhecem. Que quando eles chegam numa certa idade de 12, 13, 14 anos, eles não têm aonde procurar um emprego, não têm aonde procurar um curso, não têm aonde procurar um lazer. Às vezes não tem nem endereço, né? Nem endereço. E o que nós gostaríamos? Nós gostaríamos de, com a nossa sede, vamos ter alguns espaços
e a gente queira qualificar essa criança. Não é nenhum adolescente, é um semi-adolescente, 10, 11, 12 anos. Para quê? A gente quer começar a dar um curso de como se portar numa reunião, de internet básica, de Excel básico. Preparatório, né? Preparatório. Então, ele vai saber como se portar você está numa entrevista de emprego, então vai ter o psicólogo lá. Você vai para a sua primeira entrevista de emprego, então você senta assim, você conversa desse jeito. Você tem que trabalhar nisso. E não só isso, é educação financeira. Porque hoje você fala um salário de um jovem aprendiz, você fala R$ 400. Você acha pouco. Mas para uma família que tem uma renda de R$ 1.000, é 40% a mais. Sim. De renda. Então aquela criança não vai ser... Nós não queremos que essa criança use o salário para comprar um iPhone de R$ 4.000, ou seja, vai trabalhar 10 meses para comprar o celular. Não, a gente quer criar esse adolescente todo com a gente, moldar ele mesmo, para entregar para o comerciante um jovem aprendiz, ou um estagiário, um funcionário, sabendo que ele vai receber menos, porque ele está aprendendo. A ideia é a parceria, né, com a empresa. Então, você vai, por exemplo, contratá-lo e uma vez a cada 15 dias ele vai ter um contato conosco para que a gente possa ajudar ele a ser moldado. E um feedback do empresário. Sim. Tendo exatamente isso. Então, a gente vai passar, é importante você, por exemplo, ter acesso já às redes sociais, LinkedIn, que é importante você estar antenado, é importante você criar network. Desde pequeno, acho que é importante. A questão do planejamento financeiro, né? Saber o que postar na internet para não se arrepender como se depois. Comportar. Então, acho que são pequenas ajudas que, com a parceria privada e do terceiro setor, acho que funciona. Qual que é a sua visão sobre isso, Anderson? Na verdade, assim, tudo que vocês falaram, eu acho importantíssimo. Então, assim, ajudá-lo, sim. Mas até onde? Até onde que a burocracia, um processo trabalhista, alguma coisa que entra, que isso que preocupa a maioria dos comerciantes, dos empresários hoje em dia. Então, acontece hoje, uma criança de 14 anos começar a trabalhar? Pode trabalhar? Pode. Quanto tempo? Então, assim, tudo isso é muito preocupante. Mas a ideia de vocês é espetacular. Por quê? Hoje recebemos currículos de pessoas, às vezes, de 18 anos, 20 anos, que seja, que não sabem se portar na entrega de um simples currículo. É o que vocês falaram com o psicólogo. Sim. Por exemplo, a pessoa vem entregar um currículo de chinelo, de bermuda, e exatamente. Fala, assim, desculpa até o uso, assim, mas fala, ô truta, posso entregar isso aqui para quem? Então, assim, dessa forma, a pessoa não está preparada para algo simples, de falar assim, oi, bom dia, tudo bem? Para que eu possa entregar o meu currículo? Você poderia recebê-lo? Então, assim... A primeira abordagem, né? É o básico. Então, assim, às vezes, as gírias, tudo isso que ele se torna. Então, assim, às vezes, muitos vão empurrados pelos pais. Ah, não, você tem que trabalhar. Exatamente. Então, o que acontece? A pessoa chega lá completamente desmotivada. Como nós já pegamos de pais, tios, entregarem currículo e falar, posso deixar esse currículo? Então, assim, não, mas é para a senhora? Não, é para o meu filho, para o meu genro, sei lá, o que seja. Mas ele não pode vir? Ah, não, é que ele está em casa. Então, assim... Os pais estão querendo que eles saiam de casa, mas imagina, você chama ele para trabalhar, que vontade ele vai ter, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que vocês estão pensando em fazer de prepará-los, isso é fundamental. Isso é fundamental. Na parte da educação, na parte de se portar de todos os sentidos, para ele vir preparado. E outra, hoje em dia, como está essa pandemia, essa crise, está tudo muito difícil para contratar. Sim. Então, hoje, os jovens, eles não podem entrar com aquela cabeça de limitado. Ah, não, eu fui contratado para isso, eu vou fazer isso, e só isso. Se me pedirem algo a mais, eu não posso. Não, tem que ensinar o jovem a ele... a se esforçar cada vez mais, não se preocupar no primeiro momento o quanto ele vai ganhar, mas sim o quanto ele pode oferecer para a empresa para poder crescer com a empresa. Perfeito. Então, assim, isso é algo que barra muito. Às vezes, abrir muito, ter um curso, algo, ou até pessoas para falar para eles a respeito de empreendedorismo. Porque sim. É uma coisa que, assim, eles não podem entrar e falar assim, eu vou ser
um colaborador pro resto da vida. Não, eu quero ser um colaborador, mas eu quero ser o melhor colaborador. Eu quero crescer junto com a empresa. Eu quero que a empresa cresça. Então, falta muito disso. Hoje é muito limitado, assim. É para achar um a cada 1.000 pessoas, para achar um que pensa dessa forma. Perfeito. E assim, ó, e não adianta a gente estar falando de uma parceria com o bairro, sendo que nós mesmos não compramos nada no nosso bairro, né? Exatamente. A gente tem que entender, tem que visitar a loja do bairro, a gente tem que conhecer, ver os produtos, porque às vezes a gente faz uma compra pela internet e a internet é R$ 300, aí você vai na loja dele é 340, fala, pô, R$ 40, aí você paga R$ 39,90 de frete. Você pagou a mesma coisa, comprou de uma multinacional e não comprou do empresário de bairro. Aí o seu próprio filho vai pedir um emprego num local desse. Aí como que ele vai crescer, sendo que o próprio morador do bairro não E compra até lá? o próprio bairro, né? É aquela questão de ajude o pequeno, ajude o comércio do seu bairro, ajude o comércio local, porque o comércio, por exemplo, você está com 3 lojas, né? Sim. Você crescendo, obviamente que você vai não só valorizar o bairro, mas você vai valorizar as casas em volta, vai aumentar a questão de pessoas que vão querer morar porque tem uma acessibilidade melhor. Então, esse é uma das questões, né, que falta. Você acha que falta um pouco de incentivo do governo, da prefeitura quanto a isso, Anderson? Olha, eu acho assim, nesse sentido, eu acho que depende muito de cada comerciante. O governo, ele está lá, nós temos que trabalhar, pagar os nossos impostos. Perfeito. E o governo, ele se preocupa, assim, não consegue se preocupar com todos. Então, assim, eu acho que o comerciante, ele tem muitos comerciantes com aquela cabeça muito travada. Eu vou dar um exemplo. Você conhece lá a empresa, você já há muito tempo. Eu sempre penso em cada vez investir mais e crescer. Para a pessoa não ter que sair do bairro. É que eu estava dando um exemplo de você ter, um mouse de R$ 20 e um mouse de R$ 500. Você fala, pô, esse mouse de R$ 500 você vai vender um por mês, mas você tem para atendê-lo. Ele não precisa sair do bairro para ir em outro lugar. Então, assim, o comerciante, ele tem que, antes de reclamar, valorizar ele a si mesmo e ter aquele pensamento de falar, eu posso crescer, posso ter o melhor e eu posso ter todos os clientes, desde o mais simples, do mouse de R$ 20, Sim. ao mouse de 500, e poder dar um conforto, um atendimento, algo bom para eles. Então, assim, parar um pouco de reclamar do governo e pensar mais, e valorizar o bairro. O bairro, ele cresce. Eu tenho uma loja de informática grande num bairro, no Centenário, que assim, seria, todo mundo entra lá e fala assim, nossa, é loja de Tatuapé, loja de Tatuapé, de Belém, de Moca, sei lá, bairros maiores. Zona Sul, né? Exatamente, que nesses lugares, às vezes, não tem uma loja tão grande quanto a Seiko. Mas assim, a Seiko valoriza muito o bairro, então nós conseguimos isso. Então, eu acho que vamos parar um pouquinho de, não, o bairro não suporta. Não, o bairro suporta, sim. Tem todo tipo de público em qualquer bairro. Então, tem que fazer isso. É isso que a gente tem que valorizar. Nós temos uma política dessa, né? A gente tem uma política Quem é voluntário do Amigos do Bairro do Vovô sabe. Que a gente tem uma política de cuidar dos nossos. Sim. Ou seja, se um dos nossos está desempregado, Sim. então todos os voluntários ajudam essa pessoa. Sim. Uma pessoa conhece alguém que está doente, eles mandam lá, eu preciso de remédio. Então, a gente... Legal. Porque a gente tem essa ideia de cuidar do nosso. De ter uma proximidade, eu acho que é importante, né? A questão da proximidade de você trazer. Uma coisa que acontece no Amigos do Bairro é que o pessoal, alguns ajudam essas ONGs maiores, como Amigos do Bem, a ACD, eles não têm o contato direto com a pessoa que eles estão ajudando. Sim. Então, é claro que na pandemia a gente não tem esse contato, mas você não tem aquele abraço na criança recebendo presente, você não tem ela te chamando de tio, você não entra na casa da pessoa, você não vê a realidade. Então você imagina que existe a realidade. Sim. E por isso há o trabalho do Amigos do Bem, da ACD, mas você não está lá. E isso é legal do Amigos do Bairro do Vovô, que eles conseguem aproximar. Ficar próximo, entender a realidade, né? Sair realmente da bolha que a gente está. Sim. E ter essa empatia de entender a realidade da pessoa e o quanto aquilo é importante para ela. Eu acho que serve de motivação, né? Outra coisa que a gente sempre fala muito,
que muda muito a nossa rotina é a primeira ação. A gente agora, eu tô com um projeto pessoal de visitar outras ONGs, né? Rafael tá comigo, por quê? Porque a gente quer aprender como trazer o voluntário a primeira vez que ele vai na ONG, Sim. saber como cuidar dele. Então, o que a gente está fazendo? A gente está sendo voluntário em outras ONGs, Sim. como se a gente não tivesse a nossa. Por quê? Para ver os pontos fracos E positivos, do primeiro voluntariado. E, e hoje o que nós vemos, e o maior problema de todas as ONGs, além do voluntariado, tudo, é o espaço, né? Todas as ONGs. E as empresas privadas, às vezes, têm galpões, tem estoques vazios que poderiam ajudar Sim, com certeza. o setor público. E a gente tenta fazer essas parcerias com eles, com tudo. A gente tem uma ONG, por exemplo, de um casal, os dois trabalham, têm os seus empregos, e eles bancam uma sede para a ONG deles com o salário deles. Então, assim, um emprego serve só para bancar a ONG. E aí, às vezes, eu converso com o Paulo e eu falo, caramba, às vezes o setor privado ele poderia ser tão útil em ajudar, mas tem tantas formas. Eu vou dar um exemplo. A gente não gosta de falar de política, enfim, citar, mas acho que é necessário, às vezes, a gente só mostrar bons exemplos, né? Na gestão Dória, no começo dele na prefeitura, ele teve um projeto incrível que foi fazer parceria com o setor privado, onde ele tirou 3 mil moradores de rua e colocou esses moradores... fez parceria com o McDonald's, aí o McDonald's desafiou o Burger King desafiou o Bob's desafiou o Girafas, e isso fez tirar diversos moradores de rua e trazer eles para a nossa realidade, né? Então ajudou, teve todo um preparo, teve todo um atendimento. Então, o que a prefeitura teve de custo com isso? Nada. Só o marketing, né? Fazer assim, mais ou menos, né? E o McDonald's, eles ganharam um marketing incrível, porque a rede social privilegia esse tipo de trabalho. Sim. Então, acho que é importante a gente, às vezes, fazer esse tipo de parceria. Por exemplo, a gente foi visitar no domingo uma comunidade, Jardim Santa Teuvina, né? E lá a comunidade inteira tem um único campo de acesso. E o único lazer deles é esse campo. Então você vê que o campo ele é só para homens, só para meninas, as meninas não têm o que fazer realmente, é dentro da comunidade mesmo. Eles não têm muito o que fazer, é só o campo. E o campo deles não tem grama, não tem vestiário, não tem nada. E poderia ser muito melhor. Poderia ter uma escolinha, poderia ter um alambrado, poderia ter uma estrutura bacana, até outras quadras para oferecer esportes também para as meninas, enfim. Imagina se você pega uma Nike e fala assim, Nike, o que a gente precisa é só aqui dar um tapa nesse campo, reconstruir ele, dar uma reformada, e você ganha todo o patrocínio. Se você quiser montar uma lojinha aqui no quarteirão, você monta com preço popular. Tenho certeza que vai virar, porque a molecada quer vestir Nike. A molecada veste a camisa, a molecada veste a chuteira. A molecada quer ter a marca. Já pensou o quanto isso seria bom? Isso já acontece. Tem alguns lugares que acontece de patrocínio da Nike, da Adidas, mas eu acho que o setor privado tem tanto a ajudar, e o quanto que isso custa para ele, sabe? O quanto que ele não teria de marketing em volta, até uma ação, um incentivo da prefeitura, enfim. Sim. Dá para trabalhar sem usar dinheiro público, sem a gente utilizar o dinheiro público, só com o setor privado. Então, acho que esse é só mais um exemplo que, às vezes, a gente olha, que dá para ter projetos bons que beneficiam pessoas e todo mundo sai beneficiado, sai com vantagem, né? O que você acha disso, Anderson? Não, na verdade, é igual você falou a respeito desse projeto, né? Eu acompanhei esse projeto, mas eu não acompanhei como está hoje, não sei. Mas eu acredito que parou. Parou. Não, ele parou. Então, assim, o Dória fez algo fantástico. Ele pegou, fez algo simples, fantástico, ele não gastou nada, ele só teve uma ideia, implantou, foi o que você falou, o McDonald's desafiou o Burger King, o outro desafiou outro, e assim foi. Pô, não seria legal esse projeto continuar?
que podem trabalhar nesses projetos sociais. Expandir para outras empresas, né? Exatamente. Outros segmentos. A gente enxerga isso, né? Exatamente. E outra também, a iniciativa privada, desde o pequeno comércio ao médio, poder ajudar. Pô, pode ajudar com um pouco? Posso. Então, assim, vai ter aula? Pô, a molecada precisa ter uma camisa? Pô, Sim. uma camisa já ajuda. Se o outro comércio poder dar os shorts, pô, já ajuda. Ao outro, pô, eu não consigo dar tênis para todo mundo, mas eu consigo dar duas chuteiras, já ajuda. Então, assim, eu acho que é aquele negócio, né? A união faz a força, né? Com certeza. Então, assim, tem muito comerciante, mas às vezes tem muitas ONGs muito boas, com projetos, assim. E tem umas que também, às vezes, assustam. Claro. Então, assim, às vezes a pessoa fica, pô, será que eu invisto? Será que eu não invisto? Porque ele vai investir por quê? Ah, eu conheço o projeto. Pô, bacana. Eu falo pro outro bem, ó, esse projeto é ótimo, pode investir. Então, assim, eu acho que se tiver mais esse trabalho dentro dos comércios, um falando pro outro, nós mesmos comentando, eu acho que dá para agregar. É só ter o projeto e ir para cima deles. Mas o que vocês falaram é fato. É que os grandes, eles vão investir muito, mas os pequenos podem fazer muito porque eles podem se unir e fazer. E os pequenos são maiores, né, do que os grandes. Mas eu acho que precisa ali do incentivo público para poder também dar um apoio, né? Eu acredito que os pequenos é mais coração, né? Você como um empresário de bairro, assim, você como que gostaria de ter uma ONG no seu bairro? Você falar só, tem um projeto, chegou um projeto aqui, esse projeto eu apoio e vou apresentar pro cara da padaria aqui, pro cara do açougue. Pros seus amigos, né? Porque empresário conhece empresário. Tá. Como eu posso explicar assim? Porque assim, tudo acho que começa pela confiança, né? É fácil eu falar de vocês porque eu confio, né? Mas eu acredito que, eu acho que o princípio seria a união. E o projeto, chegar a explicar muito bem o projeto e esse projeto acontecer. Então, assim, é legal, por exemplo, igual eu estava falando das camisas. Por exemplo, o cara tem uma camisa, ele está indo lá, ele passa, pô, eu apoio esse projeto. Esse projeto está dando resultado. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser muito visto para ser lembrado. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que é no sentido disso. Que você falou, como fazer? Eu acho que ter mais visibilidade, mais divulgação e os projetos estarem mais. Então, por exemplo, vai ter um projeto que deu certo. Pô, pega essas crianças, passa na empresa. Porque pegue 2, 3, 5, sei lá, dá uma volta. Ó, esse é o projeto que você está ajudando. Esse é o projeto que está dando certo. Então, trazer essa confiança para o pessoal do bairro. E você acha que tem muita gente tradicional que acha que essas coisas é um panfleto... Igual o vereador. Já viu o vereador? Ah, eu fiz o trabalho tal. Então, ele faz o jornalzinho do vereador. Sim. Eu fiz isso. Você acha que isso é uma boa para a ONG? Principalmente para divulgação? Um material explicativo. Tá, os patrocinadores? Então, é o que você diz, né? A respeito de panfleto, né? Essas coisas, não sei se seria isso. Mas eu acho que as redes sociais... Melhor. Muito melhor, porque assim, tanto por causa do papel hoje, né? Porque muita gente pega, às vezes a pessoa não tem aquela paciência de achar um lixo, né? Legal. Aí ele pega, joga fora, não lê. Mas acho que assim, hoje, como todos nós estamos muito no celular, né? conectados, eu acho que mandando um e-mail, uma mensagem, num grupo de WhatsApp, que um já viu aquilo, já copia, já manda para o outro. Então, assim, eu acho que isso, vídeos que chamam muita atenção, né? Então, vídeos. assim, mandar um vídeo vídeo o pessoal legal. do marketing, vídeos. Vídeos. O Rios agora, é Rios que fala? Rios. Nada de dancinha, pelo amor de Deus. Essa dancinha acabou comigo. Então, assim, eu acho que panfleto, essas coisas é um material, vamos dizer, sujo, né? Entendo. E a arrecadação? Arrecadação, você fala, pô, eu falo isso muito, eu bato muito na tecla do pessoal falar, vamos vender, vamos supor, vamos fazer alguma coisa que aquele cara vai dar R$40. Certo. Fala, pô, mas aquele cara eu conheço, porque ele pode dar 80, mas ele vai dar 40 e já vai se sentir assim. Sim. Então eu sei que a gente pode puxar 80 dele, que não vai ficar a mesma coisa que se fosse 40. E dos empresários, como que você acha legal a gente
pedir uma doação por ação, pedir uma doação mensal por boleto. Que às vezes o empresário tem o dinheiro, ele quer doar, Sim. mas quer uma facilidade. Então, hoje Como que funciona no Amigos do Bem? eu pago um boleto mensalmente. Você Mensalmente. recebe por e-mail? Eu recebo ele. Assim, é legal. É que o Amigos do Bem já é algo. Mais estruturado. Mais Eu acho que é o maior do Brasil, cara. É o Então, maior do assim, Brasil. eu Muito recebo boa. 12 boletos durante o ano. E aí, geralmente, no começo vem, né? Vem É um carnê? calendário. O carnê, vem uma mensagem muito bonita, vem uma foto do Nordeste, que é fantástico. Então, assim, vem isso, né? Então, é entregue isso daí. Então, Um kit. um kitzinho. Legal. Então, assim, eu acho... Aquilo é emocionante, porque você vê, às vezes, você ajuda no site, você acompanha, se for ver os Amigos do Bem lá, é fantástico o que eles fazem, tudo. Então, assim, eu acredito, como você perguntou, como ele pagar e quanto ele pode pagar. Às vezes, a gente não pode, por exemplo, falar assim, pô, ele pode doar 100, mas ele deu 40. Mas esse 40 tem que ser muito bem recebido, Sim. que daqui a pouco ele vira 50, ele vira 60, ele vira 70. É de Perfeito. acordo com a confiança e com o tempo. Então, assim, isso vem. Agora, a respeito, eu acho que o boleto é algo hoje que não é que prende, mas assim, que você vai ter na sua caixinha aquela obrigação todo mês, a conta. Entendi. Você ainda acha que funciona? Eu acredito que funciona, porque assim, Legal. às vezes você esquece, às vezes você marca alguma coisa, faz, não, vou ver isso, não, o boletim lá tá todo mês, você fala, pô, pelo menos eu olho assim, eu falo, pô, essa criança vai estudar com esse dinheiro, essa Sim, criança vai se alimentar com esse dinheiro. Então, assim, eu acho que o boleto hoje, pra mim, é muito mais prático. Legal. Eu tenho como essa obrigação mensalmente. Porque a gente tem empresário que, no decorrer da ação, que a gente faz ação, às vezes de 3 meses, 2 meses, vamos supor que ele doa para ação R$500. Sim, E às vezes fica até mais leve para ele doar R$100 por mês. exatamente. Não precisa doar aquele montante de uma vez. Exatamente. Com Então, certeza. isso é uma coisa que a gente vai estudar. Para quem não sabe, a gente está tirando o nosso CNPJ. Tá todo. saindo. Tá saindo, Tá né? saindo. A gente cresceu muito. Essa pandemia fez crescer aos poucos. E você sabe, como empresário, que a partir que você tem um CNPJ, Tudo muda, é uma... né? É diferente. É diferente, mas é uma cobrança que também É. que não dá para voltar atrás, sim, assim. sim, com certeza. Então a gente se estruturou para obter o CNPJ, para Sim. obter a sede, para depois a gente não quis dar aquele passo maior do que a perna. Sim. Outra coisa que a gente tem, que a gente está aprendendo muito sobre, é doação de imposto. Você, como empresário, você recebe... Benefício. Primeiro, saber se você pode doar. Sim. Tem umas empresas que não são enquadradas. Segundo, se você pudesse doar, se você recebe do governo alguma orientação de como agir. Sim. Então, na verdade, assim, é algo que é tudo muito difícil, né? Hoje, a falta de informação, tantas vezes até para a nossa própria contabilidade, que nos trabalha, que eles não têm essa informação, e para poder passar, porque geralmente as grandes empresas, né, já estão familiarizados com isso, né? Então, já sabem como lidar, como fazer uma doação, abater um imposto, etc. e tal. Hoje, eu vou ser muito sincero, o que eu dou, eu não abato nada. Não tenho essa informação, entendeu? E nunca fui atrás da mesma também. Então, assim, hoje eu não sei nem como faz isso, entendeu? Mas Entendo. eu acho que é que assim, né? Tudo que envolve governo, se for doar algo, esperar algo em troca, aí às vezes aquilo pode te gerar uma insatisfação, uma tristeza de falar, pô, mas eu tenho esse direito, eu não estou conseguindo. Por isso que você falou que o bairro é muito mais coração, né? Do que as grandes empresas. Porque você faz realmente por amor, sem olhar. Não, vou receber um benefício aqui, então vou doar mesmo e tal. E o seu bairro? Vamos falar especificamente do bairro onde Jardim, está como é que é? a loja. Quarto Centenário. Quarto lá, Centenário. Jardim Imperador, Jardim né? Quarto Imperador. Centenário. O que você acha que falta? Você já disse dos adolescentes que vão entregar o currículo lá, diversas fases. Mas o que você acha que falta do Estado e de uma ONG, assim? Que Olha, possa ajudar ali. Do Estado, o que eu posso dizer? Eu acho que falta, desde o começo, no estudo. Tudo. Não, assim, eu acho que são coisas simples. Por exemplo, hoje eu tenho meu filho, o Pedro, ele é muito para frente.
ele tem uma visão lá na frente, ele pensa muito rápido, ele faz conta muito rápido, ele tem um lado empreendedor muito assim, aforado, assim, E você sente nele. eu sinto nele. Mas por quê? Porque eu falo muito disso com ele. Ele aprende na escola, tem tudo isso. Eu acho que hoje o Estado deveria investir essas matérias que nós temos, português, matemática, geografia, etc, etc e tal. Então, assim, muita coisa, precisamos ter, mas muita coisa não é usada. Então, eu acho que deveria ter aulas de empreendedorismo. Constituição. Exatamente, de investimentos. Sim. Entendeu? Porque, assim, você pega nos Estados Unidos, eu não vou saber a porcentagem certa, mas acho que é 80% dos americanos que eles investem, né? Na bolsa, essas coisas. Você perguntar hoje o que é isso, a molecada não sabe. Entendeu? E eu sou muito sincero, eu fui aprender há pouco tempo atrás também, fazer um investimento, fazer alguma coisa, ver o que dá mais que a poupança hoje não dá nada, né? Então, assim, eu acho que do Estado falta isso. Mas eu não sei se é o intuito do Estado... Isso é interessante, né? Se é interessante deixar as nossas crianças bem capacitadas e inteligentes, né? Você falou uma coisa que é muito interessante, porque às vezes a gente fala do primeiro emprego para pessoa mais carente, e a pessoa fala, ele vai ser padeiro, ele vai ser nisso aqui, vai ser naqueles serviços mais braçais. Sim. E não espera que ele consiga um emprego numa empresa de tecnologia, num cargo melhor, né? Alguma coisa de investimento, inovação. Porque é a bolha que a gente fala, né? Ele viveu naquilo, o pai sempre teve subempregos, a mãe muitas vezes nem trabalhou. Então ele não tem referência, né? De que ele pode, de que ele consegue. Exatamente. Assim, ele acaba sendo uma criança limitada, né? Sim. Porque assim, ele vê aquele dia, todo dia o pai trabalhando em algo que vocês falaram, algo braçal, né? Então ele fala, pô, eu quero ser igual meu pai, eu quero ser isso. O governo não abre isso, não abre a mente das crianças para falar, não, vocês podem ser muito mais, vocês podem gerar emprego de vez vocês serem empregados. Indiferente, sempre vai existir o empregado, o empregador, etc e tal. Mas falta abrir essa mente, ensinar essas crianças a ser melhores, a poderem fazer algo a mais. Não ensinar aquele negócio do quê? Hoje uma criança de periferia, ela tem um sonho, ou virar funkeiro, ou jogador de futebol, porque aquilo que eles veem todo dia. Que é a única chance deles falar, eu vou ficar rico, vou ficar milionário, vou fazer isso. Então, assim, fica limitados. E, assim, eles precisam demais. Eu vou dar um exemplo rápido. Quando eu era pequeno, na escola, teve um projeto de trânsito que ensinava a atravessar a rua, farol, essas coisas. Então, assim, é algo simples, que não tem muito a ver, mas, assim, ensinava que o quê? Se você atravessar reto na faixa, é muito mais rápido do que você atravessar, né? De lado, né? Na diagonal. Então, assim, aquilo você evita de ser atropelado. Mas aquilo foi algo tão simples. Que você até hoje lembra. Que eu até hoje lembro. Então, pô, por que não ensinar uma criança a ser diferenciada? Sim. Ter uma capacidade, parar com aquele negócio. E outra, gente, assim, todo mundo fala antigamente da escravidão, etc e tal. Que todo mundo era escravizado. Daqui um tempo, na minha opinião, humilde opinião, daqui a pouco o pessoal vai pedir para ser escravizado, para ter um emprego, porque assim, a máquina, você pega o campo, você via lá quantas pessoas cortando a cana, hoje é uma máquina que faz tudo, e o cara fica no ar-condicionado e nem sofre, só que ele tem que estudar para controlar aquela máquina. Então assim, vai chegar uma época, se não tiver isso, vai começar tudo estreitar, tudo, telemarketing hoje, você vai falar com qualquer banco que seja, você não fala mais com ninguém. É URA, né? Você entendeu? Então, assim, tá acabando. Esses empregos para essas pessoas, tá acabando. Vai chegar uma hora que eles vão falar assim, olha, eu vou trabalhar por qualquer coisa em qualquer lugar. Simples assim. Perfeito. Então, acho que é isso que a gente tem que focar com essas crianças. E não é falando mal de quem trabalha em serviço braçal. O que a gente quer falar é que toda criança, a gente quer que ela tenha a mesma oportunidade do que uma criança rica, entendeu? Sim. Se ela quiser trabalhar no serviço braçal, ela vai trabalhar, mas se ela tiver a oportunidade de trabalhar em outro lugar, que ela tenha a oportunidade de trabalhar em outro lugar. Que tenha oportunidade, né? A gente quer sempre colocar a questão dos privilégios, né? A Gabriela falou assim, na minha opinião, deveria ter no ensino básico noções de inteligência emocional, educação financeira, direito faria toda a diferença. Concordo. Sim. Constituição. Hoje a pessoa não sabe o que é Constituição, não sabe
Você vai falar, isso é um artigo da Constituição. Mas o que é Constituição? As pessoas não entendem nem para que serve o vereador, o deputado ou o senador. Então, é uma questão que isso entra muito, né? Constituição política deveria ser pauta obrigatória. E hoje o que a gente tem no ensino, a gente tem hoje um ensino que ele ensina desde o pré a criança a já ser um trabalhador. Sim. Com sinal, Sim. com horário para entrar, com subordinação, com cumprimento de horário, ordens. Então, assim, você Poste já... no banheiro? Poste no banheiro. Isso é professora falar não. Você não pode. Tem horário para comer, tem horário para brincar, então você já nasce... A gente está num sistema há mais de 100 anos que ele não muda, onde a criança nasce já sabendo o que é trabalhar, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente deveria realmente pensar nisso. É importante, né, que também empresários, o setor privado pense nessas questões de pequenos detalhes. Como a gente pode mudar a sociedade? Com pouco, né? E hoje você tem uma aula de português, aí você vai ler um texto. Tá texto chato, velho. Não, Machado de Assis fez centenário da morte do cara. Centenário. Assim, eu entendo de literatura, que é importante, mas a gente tem obras muito... Acredito eu que tem palavras boas, atuais, palavras, vocabulários, enfim. Eu acho que nós não somos os melhores para falar. Melhores para falar. É legal chamar uma professora, né, para conversar sobre. Mas nós falamos o que escutamos deles. Mas a gente eu tenho mãe professora, sogra professora, cunhada, enfim. E eu acho que isso é geral. Eu acho que deveria existir, né, essa reforma. É isso. Outra coisa que a gente fala. O local que você tá, o bairro que você tá. A gente fala muito do bairro por ser amigos do bairro, tudo. O bairro que você tá hoje, você acha que ele atende um jovem com lazer e educação no bairro? Ou você acha que para ele ter o mínimo de... Ele precisa sair de do lazer, seu bairro? Ele vai precisar sair. Então, lá no bairro, perto da loja, tem as praças. Tem lá o pessoal que anda de skate, tem uma quadra de futebol. Lazer, assim, o básico. Vamos dizer, lazer diferenciado, assim, não é o básico. Mas tem. Mas hoje, infelizmente, essas crianças que vão para esse lazer jogar uma bola, eles estão convivendo com pessoas que vão lá para usar uma droga. Estão com pessoas lá que estão ao redor, que tem bares que estão bebendo, ou usando narguile, etc e tal. Que não estão trabalhando. Etc e tal. Então, aquilo confunde muito as crianças, entendeu? Porque às vezes as crianças vê um puta carro passar e falar, pô, aquele lá é tal coisa, aquele lá é do funk, é isso, é aquilo. Então, assim, lógico, é um sonho que eles têm, mas eu acredito que confunde muito eles. Eles têm que entender que às vezes tem um caminho mais curto, mas que eles conseguem chegar do mesmo jeito. Às vezes eles querem chegar muito rápido nisso. Então, o lazer que tem, eu acho que... O que faltaria hoje? Um professor de educação física, sei lá, dando uma aula diferenciada. Pô, pega os idosos que tem no bairro. Pô, não ficou tantos professores nessa quarentena parado? Pô, pegasse um professor que desse aula para os idosos lá, de alongamento, disso, um exercício, fortalecimento, etc e tal. Cada horário ter para um tipo de público. Os idosos, os jovens e inúmeras coisas. Então, assim, eu acho que hoje... falta esse incentivo, assim, de ter algo, assim, diferenciado. E pode vir do setor privado? Hoje, se você quiser reunir 10 lojas lá, Sim. eles falam, tem uma praça lá. Se chegar na prefeitura e falar, eu quero reformar essa praça. Sim. Tô com uns amigos aqui, com os amigos, empresários, todos, vocês não vão gastar nada. Sim. Posso utilizar o espaço para reformar? Em contrapartida, uma propaganda... O empresário pode fazer isso hoje ou não? Eu acredito que a burocracia não vai deixar. Porque assim, você vai pegar e vai fazer o quê? Vai fazer uma reforma. No meu ponto de vista, tá? Não tenho esse conhecimento. Nunca fui numa prefeitura para buscar isso. E nunca até pensei Nunca nisso. pediram também. Nunca pedimos também. Mas, gente, qualquer coisa hoje que precisa fazer, vai precisar de um engenheiro. Vai precisar de um arquiteto, que seja, etc e tal. Já pensou você mexer numa praça? Aí você tá lá, você faz tudo de uma boa vontade. Aí vai uma criança e escorrega. Pronto, já sobrou para você que você não colocou aquele piso adequado. Próprio. Então, assim, tudo é muito burocrático. A prefeitura, às vezes, faz algo sem aquele capricho, né? Vamos
falar um pouquinho das Claro. ciclofaixas, né? Que tem. Você pode ver que tem lugar que não encola, que não dá o caminho certo, etc e tal. Mas aí, se do setor privado for fazer algo, é uma burocracia muito grande. Hoje, para você tirar um alvará de funcionamento, quanto tempo demora? Uma licença do bombeiro, quanto tempo demora? As Entendeu? renovações, As né? renovações, um extintor de incêndio, tudo é tão hoje burocrático para fazer. Imagine numa obra você juntar as pessoas e fazer. Eu acredito que é muito difícil. Isso muito é difícil. uma boa, né? Porque A gente tem os contatos com subprefeitura, a gente Sim. já tem, nessa experiência Sim. de ONG, a gente já adquiriu uma certa experiência com isso, seria algo importante, eu acho que também é possível, super possível. a nossa ideia é transformar o bairro. E não tem como transformar o bairro se a subprefeitura não estiver envolvida. Sim. Não. Porque ela tem o poder de brecar você. Então eu acho muito importante a gente... E de ajudar também. E de ajudar. Ou ela te levanta, ou ela... E hoje um dinheiro público, ou ele vem do vereador das emendas, e só vai vir se ele tiver o voto, porque ele não vai colocar num lugar que ele não tem voto, Sim. Ou do sendo setor que ele privado. pode colocar num lugar que ele tem votos. E outro setor privado. E eu sei que essas emendas não podem vir de lugar do dinheiro público para o lugar privado. Mas Que talvez o privado poderia vir para o público, já que o Exato. público é falho. Sim, não, Sabe? com certeza. Porque as pessoas... Mas é possível. É o exemplo que eu dei da Nike, é o Sim, exemplo que eu dei do sim. McDonald's. É possível. Sim. O problema é, as empresas também não podem fazer tudo de graça, né? Sim, Então elas que ter precisam ter um patrocínio. incentivo, elas precisam ter aí uma contribuição, um retorno. Né? Quando a gente pega uma praça como a Manchester, tudo bem, lá tem o campo, não sei o quê, mas dá para melhorar. Aí a pessoa fica com medo de você colocar... Eu né? acho que você não pode colocar nada privado dentro de um parque desse. Sim. Mas imagina se você coloca um restaurante lá e o restaurante, em contrapartida, reforma tudo. O alambrado, tudo. Ele vai ter o quê? Só vai ter o bar. O Dória tentou fazer isso no Ibirapuera, né? Acho que só não rolou muito na questão de colocar uns quiosques ali. Exatamente, que é uma coisa que assim, você pega o nosso Parque do Carmo, que tem aqui tão perto. É maravilhoso. É incrível, eu adoro Mas o Parque do Carmo. legal, você vai lá correr, você vai fazer alguma coisa, você fica tão limitado que você fica limitado a se alimentar do que tem Ambulantes. lá, ambulantes. Aham. Eles podem fazer um trabalho maravilhoso, fazer as coisas com capricho, com carinho, mas falta às vezes Tem um aquele espaço um para os dois. restaurante, uma coisa diferente. Você pega um parque, é igual o Parque do Carmo, não tem uma quadra direito, Não tem. só tem aquele campinho lá em cima, então, A por que pista é terra, então ela às vezes tem buraco, é Exatamente. desnivelada. Então, assim, não dá para investir nisso. Pega lá, põe um McDonald's lá dentro, põe uma empresa grande lá que sirva, que o pessoal acaba se alimentando, comendo, abrindo aquele espaço, indo até mais tarde, não fechando. Sim. Mas, então, assim, trazer... não seria um lazer legal? certeza, O com Estado não certeza. poderia colocar professores final de semana para dar aula? É tão carente. Existia, né, o projeto Amigo da Escola, você lembra? Eu cresci Sim. no meu, acho que... Não era amigo da escola, mas era alguma coisa assim, é né? abria no final de semana. Abri a escola no gente final de semana. Cara, eu tive um período da minha infância que eu não ia pra rua. Sim. Eu ia pra escola, porque lá tinha aula de xadrez, mas era aquela coisa de Jogar bola. Jogava Gente, bola jogava pra bola. gente e a gente jogava bola. Sim. Mas as meninas tinham um jogo, tinha dança, tinha isso mesmo. Mas, cara, tinha um monte Simples. de coisa. E fala pra mim, Anderson, o que o governo tem de custo com isso? Porque a escola no fim de semana fica parada. exatamente. Mas assim, eu acho que é onde que eu vou voltar um pouquinho atrás que eu falei. Por que pegar uma bola, que hoje, infelizmente, eles pegam uma bola e jogam assim, falam, vamos se divertir. Por que não Claro. empreendedorismo, alguma outra coisa, educação financeira? Ensina essas crianças, não é só jogar uma bola, pôr uma música para eles dançarem. Não, eles têm que ter diversão, ótimo, tem, mas pode ter um estudo. Então, acho que é pode ter isso que atrelado. falta, não abrir a escola e jogar uma bola e falar, se divertem aí. Tudo bem, é um espaço legal. Mas eu acho que tira a criança da rua. Acho que já é importante. Então, já é um passo, mas vamos aproveitar Claro, mais esse tempo, concordo com aproveitar muito mais para essas crianças poderem E prosperar professor demais. bom, né? Professor que bom tem que receber bem também. Tem que receber Porque bem. Exatamente. você vai colocar uma criança de 13 anos no sábado de manhã. Sim.
para estudar empreendedorismo com um professor que vai ficar lendo um negócio assim, ó. Não vai aprender. Não vai aprender. Com Não certeza. vai aprender. É comprovado que a gente não presta atenção no que o cara fala mais do que 10 minutos, né? Então, acho que é bem por aí. E outra, esse projeto, ele funcionava porque o governo, ele dava a bolsa para esses voluntários. Sim. Então, eles eram voluntários e o governo pagava a faculdade deles, ou uma parte da faculdade. Achava bem interessante. Não sei por que parou, mas, enfim. É isso. Acho que o nosso tempo tá acabando. Tá acabando. A gente tem um presente aqui da caneca para amigos do bairro. Legal. Personalizada da Quito Lopes. Quito Lopes, nosso patrocinador também. Obrigado. Legal. Faz Quito Lopes. As camisetas não, né? Mas faz as canecas, faz as canetas. Em breve as camisetas. Em breve as camisetas, vamos falar, finalizando a nossa ação de cesta básica, tá terminando sexta-feira. Então hoje, se você quiser doar uma cesta básica, tá em R$ 79,90. Paulinho, pode doar 2, 3, pode doar até 10, 20, que nós temos famílias para receber. Posso doar meia cesta básica? Pode doar meia cesta básica. R$10? Pode. Posso doar arroz? Eu tenho 4 pacotes de arroz fechado em casa. Posso doar arroz? Doar. Pode doar arroz. A gente está montando. Pode vir buscar? Dependendo do local que a gente for, dependendo do local que for, a gente busca. Se tiver dentro da tempo, Grande São Paulo, a gente consegue voluntários para buscar. E fora de São Paulo, a gente também dá um jeito, basta viabilizar. Isso. Nossas redes sociais são Amigos do Bairro do Vovô no Instagram e no Facebook. É isso aí. E nossa ação de Páscoa nós estamos encerrando na sexta-feira, porque na segunda a gente vai ter a nossa ação de Páscoa, viu, Anderson? São 1.000 ovos de Páscoa. Viu, Anderson? Vamos ajudar, com certeza. 1.000 ovos de Páscoa. 1.000 ovos de Páscoa. A gente vai atender quantas comunidades, Paulinho? Vamos atender 3 comunidades, 3 abrigos e nossos voluntários. Então, vai ser uma ação super bonita. As crianças que nós vamos atender estão vindo da pandemia, então são crianças que estão com... não tem mais aquela diversão, nada, então a gente vai tentar dar um sorriso, né? Um sorriso para elas. E são 1.000 ovos, então a gente vai lançar na segunda. Mas ainda faltam cesta básica. A gente está finalizando, graças a Deus. Quantas cestas você acha que a gente conseguiu até agora? São 80 a meta, né? Estamos finalizando, porque eu tô vendo que está chegando... Doação, tá próximo do fim, mas ainda falta umas 10. Então... Falta pouco, gente, quem puder. As 10 já não falta mais. Já tá as 10 doadas. Aê! Vamos completar, as 10 já estão doadas. Valeu, Anderson. Não foi intencional, gente. Não foi uma cobrança mas isso já aqui. Vamos resolver um problema já, né? Se faltam 10, as 10 estão resolvidas. Caramba, Anderson, eu juro obrigado. por Deus que não foi Eu fiquei intencional. até sem graça. Você poderia ter falado depois. Mas, gente, precisa de mais, não é que deu 10. isso. Quanto mais, melhor, né? Porque a gente infelizmente... Tá recebendo um monte de coração, cara. Infelizmente, a gente deixa de... A gente fala não para um monte de gente, né? A gente sabe disso. Então, a gente está com 80 pessoas que a gente gostaria de ter aumentado, mas a gente não aumentou. E... Anderson, de coração, obrigado. Acho que vamos dar o espaço para ele falar um pouquinho da Seiko, suas redes sociais, Sim. aonde que a Seiko tá e pro pessoal curtir também as páginas, né? Vou deixar legal. A gente deixar vai o site compartilhar aqui, na nossa página. Olha, ó, pode compartilhar, vou deixar aqui, ó, prontinho Pô, pra legal. vocês, ó. Tem Posso até uma falar? bolinha. Pode Pode falar. aí, Rafa, pode falar. Já vai falando, mas fala devagar que eu já vou escrevendo aqui, ó. Então, ó, o Instagram da Seiko é @SeikoCartuchos, Seiko com 2 O, né? K-O-O, Isso, Seiko. exatamente. O Facebook da Seiko Já tá aqui, ó. O Facebook já tá aqui. Ó. já tá aí o Facebook, né? Que é o facebook.com/seiko.cartuchos. E aí o Anderson, ele faz parte de... A Seiko já é o grupo Seiko, né? Que tem a Blue. Isso, a Blue eu tenho um sócio, Carlos Alberto, né? E Famoso Beto. É o famoso Beto, né? E que nós tomamos conta de lá. E na Cultura Arte, nós temos a Gil, que é minha sócia também. Então, assim,
que é uma pessoa maravilhosa também, quanto o Beto, né? Sim, incrível. E é a papelaria lá que a gente está começando lá, esse projeto aí tudo, e tá bem bacana. A papelaria no Sapopemba. Na Avenida Sapopemba, 4141. Avenida Sapopemba, 4141. Então, o pessoal que é da região, volta às aulas, deem uma passada lá. Quem precisar é nosso parceiro. A gente tem que ajudar parceiro. E a Blue é em frente ao São Luís? É o Hospital São Luís. É uma loja que... Do Tatuapé. Isso, exatamente. Que é mais voltada para manutenção de celulares, né? Perfeito. E aí a gente está começando lá um projeto que o nosso intuito lá é esse projeto piloto para poder franquear futuramente aí. Então, estamos começando, mas é um ótimo trabalho lá também. E lá você também oferece serviço de revelação de fotos, xerox, tudo isso, encadernamento. Xerox, capinha de celular, essas coisas, tudo temos lá. Manutenção de computadores lá, de impressoras também. É isso aí, gente. Mesma coisa. A gente sempre tem que apoiar o fortalecimento do pequeno empresário dentro do bairro e com os nossos voluntários, com o nosso pequeno apoio, a gente consegue fazer isso, né? Juntos somos mais fortes. Hashtag juntos somos mais fortes. Juntos. Obrigado, gente. Gente, obrigado pelo apoio. Obrigado, Anderson. Obrigado vocês pelo convite. Até a próxima. Eu vou finalizar aqui, só um minutinho, dá licença, pessoal. Deixa eu ver se eu sei finalizar. Passa rápido, né, Anderson? Muito rápido, né? Nossa, parece que...